galera, se é Boteco do Chula, tem que ter um lugar desse maravilhoso, Bar do Celso estourado, nada para nós fazer mais um podcast Boteco do Chula, ó. E vai ter aquele pagodinho mais que especial que essa fera aqui, ó. É um estouro, né, Cunha? Com certeza. Vamos embora? Obrigado aí pela oportunidade. Então leva aí, porque o convidado é mais que especial. Nada, eu ganhei o Mundial com ele. Ele me deu esse presente. Então, simbora que o Boteco do Chula tá começando. E eu já tô bebendo. No Boteco do Chula, Ai, Morre da None. No Boteco do Chula, 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 No Boteco do Chula. Que é isso? Estouro, papá. Tamo junto. E nada, o convidado mais especial é esse cara sensacional. Até Boteco, Chulinha tem. Cicinho, né? Onde Deus me deu a oportunidade de disputar um título que parou o Brasil e o mundo, né? Que foi o Trimundial, onde todo mundo falava que nós não ia conquistar em cima do Liverpool, porque tava 13 jogos sem perder, sem tomar gol. E a gente foi lá e nada, você para falar, né? Já começando a falar desse título que foi importante, né? Tanto para a sua carreira como para a carreira de nós todos. Ô Chula, primeiramente é uma honra estar aqui. Você é meu irmão, brother demais. E assim, hoje a gente tem a dimensão do que representa, né, o título mundial. Na verdade, se hoje nós estivéssemos sentados aqui e não tivéssemos ganho, talvez seríamos frustrados. Com certeza. Porque a gente sabe o que é ganhar o Mundial, né? Mas nós tivemos esse privilégio e, assim, aquele time era mais ou menos aí como o Cunha, né? Jogava por música, né? Jogava por música, a gente se entendia. Todos acham que é uma mera sorte você ter lançado uma bola e o Mineiro ter feito gol, mas não é. É que nós tínhamos a liberdade dentro de campo, né? Laterais, zagueiros atacando. Então, assim, colhemos muitos frutos e o principal dele foi a conquista do Mundial, que escreveu o nosso nome na história do Tri-Mundial do Tricolor, né? Você lembra de algum lance assim seu naquele momento do jogo? Porque o povo fala ali das defesas do patrão Rogério Ceni, que realmente ele fechou o gol. O povo fala do passe que eu dei pro Mineiro, o povo fala do gol do Mineiro. Mas teve algum lance seu ali que, se a bola entra, ia ficar para a história aquele golaço? Ah, tem. Quando nós tivemos a oportunidade, né, de assistir o especial de 20 anos, né, do título mundial, e eu nem lembrava do lance, mas assistindo pela primeira vez, eu vi que eu tentei fazer um gol do meio campo. Imagina se tivesse entrado. Imagina. Se tivesse entrado, nem ia vir em cima do avião. Velho, mas você tem que ver a velocidade do Reina, né, o goleiro. Na hora que ele não esperou, você já bateu aquela bola de... Então, era um lance que eu não lembrava. Não lembrava. Algo que ficou na minha memória mesmo foi quando o juiz deu o apito final, né, no tiro de meta ali, que eu saí correndo na verdade, todos nós, né, saímos correndo em direção ao Rogério Ceni, até porque o título não é que não era importante pra gente, mas nós queríamos tanto dar pra ele, né? Tanto que o Rogério representa o São Paulo, representava e representa ainda mesmo, estando em outro time, para nós que jogamos com ele, que amamos a história do São Paulo, que torcemos pro São Paulo, não tem como não falar do Rogério Ceni e tê-lo como o maior jogador da história. E quando acabou o jogo, nós correndo todo, né, pro rumo dele, com aquele peso que saiu das costas, somos campeões, então isso daí, sempre quando a gente vê, emociona. E o lance das defesas dele foram tudo espetacular, né? Assim, impressionante. A falta ali do Gera, que nós ficamos na barreira, a gente aqui olhando para a bola, quando o Gera bateu a falta, nós fez isso aqui, cara, e nós viu a trajetória da bola já indo ali aonde a coruja dorme. E ele foi buscar aquela bola que foi impressionante, foi onde ela fez... Não, e aí você pega hoje, uma semifinal
semifinal não, acho que quartas de finais, né, da Champions League, Arsenal e Real Madrid. Aí o cara do Arsenal mete lá no ângulo e fala pro Courtois indefensável. Não, o Rogério Ceni defendeu. E aquele cara fez 2 gols na vida de falta, hein? O Gerrard não, o Gerrard era normal ele fazer gol de falta. Então, assim, a gente vê o tamanho da concentração e algo tão interessante, né? Eu, quando tava assistindo o jogo, minha esposa notou que eu tava nervoso. Ela falou, por que você tá nervoso? Vocês ganharam de 1-0. E aquilo me trouxe à memória o quê? Que dentro de campo a gente não estava nervoso. Né? Nós sabíamos da dificuldade, antes do jogo, nervoso. Mas durante a partida, nós jogamos de igual para igual assim. Lógico que chegou um momento da partida, nós, em final de temporada, cansados, o Liverpool tinha muito mais, né, jogadores assim, de qualidade do que a gente. Nós tínhamos jogadores que sonhavam em vestir a camisa do Liverpool. Enquanto o Liverpool, com muitos jogadores consagrados, mas valeu todo o nosso esforço e a nossa dedicação e fomos presenteados, né? Um presente. Né? De todas as defesas ali do patrão Rogério Ceni, qual foi a melhor que você disse assim? Todas foram difíceis, mas teve uma ali, todo mundo só fala da falta. Mas eu acho que para mim, se você olhar direitinho ali, a falta mais difícil foi a falta batida de lateral ali. Sim, cruzamento que passou no meio de nós todos, e nós todos estávamos na frente dele. E eu não sei, ele sem ver a bola. O reflexo. Como é que ele defendeu aquela bola. Foi impressionante aquele momento ali, entendeu? Esse era o grande diferencial do Rogério, né? A questão é a seguinte, nós treinávamos talvez 2 períodos quando nós treinávamos. O Rogério, a gente sabe que chegava de manhã e ia embora à noite, né? Ele treinava quase 3 períodos. Então, ele sabia o que ele estava querendo, né? Ele sabia de toda a dificuldade que ia enfrentar. Então, assim, outra coisa que chama muita atenção, e graças a Deus que foi naquela época, porque se tivesse VAR naquela época, talvez nós teríamos perdido. Não tinha perdido, né? Porque a arbitragem foi tão perfeita, milimetricamente, que talvez se fosse hoje o VAR criaria alguma polêmica e daria algum gol ou um outro lance não seria impedimento. Então, assim, tudo colaborou. E como o Rogério cobrava da gente, que ele falava que ele precisava do título, né? Era mais que obrigação dele pegar aquelas bolas mesmo. Mas ele queria ganhar, tinha que pegar mesmo. Verdade, meu patrão. Verdade. Rogério, você não falava pra gente, ó, eu preciso desse título? Então, beleza, obrigado por ter pego tudo, até evento. E voltando atrás, quando todo mundo falava que era Liverpool, ele falava que, gente, calma. Esquece Liverpool, nós temos que pensar no Etihad, né? Etihad, é isso? Eu não sou muito desse nome. Al-Etihad. Al-Etihad, é isso, vocês entendem. É o time do Benzema, pronto. Aí, do Benzema hoje, na época era o time do Tcheco, né? Então, você lembra que vamos pensar logo no Etihad para poder pensar no Liverpool, que vai ser um jogo difícil tudo. O Amoroso, para mim, foi um dos melhores jogadores, né? Ter feito Mas você lembra da jogada que você fez, como você entrou dentro da zaga, da defesa do Etihad, numa velocidade, numa técnica, que impressionante. Você tem ali o dom de olhar o Amoroso entrando por trás da zaga sozinho. Foi uma tabela que eu fiz com o Danilo. Né? Tocou pra mim, eu fiz aquele capa do Batman, né? Que nem um charada, nem um pinguim chegava perto. E eu já de primeira, e você entra naquela velocidade, já cruza rápido, rasteiras pro Amoroso só. Você lembra desse lance? Lembro desse lance, e se eu não me engano foi o gol de 3-1, se eu não me engano. A questão era algo que a gente treinava, né? Então, quando a gente fala de liberdade, tanto o Júnior quanto eu, nós tínhamos essa liberdade de atacar. Mas também não adianta você ter a liberdade e não corresponder. Então, era fruto de treinamento, a gente treinava muito cruzamento, você sabe disso, e ali, quando você chega, eu aprendi algo com o Luizão, né? O Luizão falava assim, você chegou com velocidade, eu vou correr no primeiro pau. Por quê?
você vai bater forte na bola, ou ela vai subir muito ou vai rasteira. No máximo que ela pode ir meia altura, enfim. Agora, se você chegar tranquilo, vou correndo na marca do pênalti, né? Eu ameaço e você dá a cavadinha. E isso deu muitos frutos, né? Com todos vocês atacantes. E o Amoroso estava no lugar certo, né? Certo. Só que nós não imaginávamos também que o time do Benzema, né? Que na época era do Tcheco, né? Para nós não ficar quebrando o nome. Ia dificultar tanto assim, né? Ia dificultar tanto. É verdade. Porque... O time do Benzema era o time do Tcheco. Poxa. É que nós cansamos, mas os caras... Nós cansamos. Os caras corriam atrás de onça, comeu nós com farinha, moço. Uma velocidade. Ainda bem que acabou. O que é que você não acha que hoje o futebol brasileiro, a seleção brasileira tá sentindo falta de um lateral direito como um Cafu, como você? Quem mais? Daniel Alves, Maicon. Você não acha? Ah, falta. Não falta só lateral, não. Eu sei. Falta zagueiro, falta lateral esquerdo. Falta meio campo, falta atacante. Nós estamos falando de seleção brasileira. Seleção brasileira sempre foram os melhores. Mas, acima de tudo, seleção brasileira, quem vestiu a camisa se transformava. Hoje a gente vê os grandes jogadores brasileiros colocando a camisa da seleção brasileira e se apequenando, né? Porque eles não estão preocupados com a seleção brasileira. Eles estão preocupados com o status de estar na seleção brasileira. Que a importância deles é o clube. E tem pouca concorrência hoje, né? A concorrência é muito por baixo. Aí as pessoas às vezes acompanham e falam, poxa, os caras de hoje são todos invejosos. Não tem inveja de ninguém. Na verdade, hoje a gente jogaria com os pés nas costas, porque os caras não... eles têm personalidade para muitas coisas, menos para vestir a camisa da seleção brasileira. Todo mundo me pergunta assim, você já vestiu a camisa da seleção brasileira alguma vez? Você já foi convocado? Aí eu falei que não fui convocado, não vesti a camisa da seleção brasileira, porque na minha época eu estava no Paris Saint-Germain com o Ronaldinho Gaúcho, eu era artilheiro, e naquela época não passava muito, né, os jogos ao vivo, né, os jogos transmitidos. Hoje passa toda hora o campeonato francês. Na minha época era muito difícil. Você tinha que contratar assessor para o assessor colocar, né, exatamente, todas as suas coisas na rede social aqui no Brasil. Mas até o próprio campeonato estadual, né, os campeonatos estaduais assim, você via mais Atlético Mineiro, Cruzeiro, Inter, Grêmio no Campeonato Brasileiro. No estadual se via pouco e era então, mais... Então, aí eu falo para as pessoas que eu não fui convocado, porque na minha época só tinha atacante ruim. Então, por isso que eu não fui convocado. Os caras, se você era o artilheiro do Paris, era o melhor jogador do campeonato francês, se só tinha atacante ruim, por que você não foi convocado? Eu disse, era atacante ruim. Romário, Ronaldo, Edmundo, Bebeto, Adriano Imperador, Luiz Fabiano. Eu ia pra onde? Não tinha como ser convocado. Além de ter a grande concorrência, Chulapa, isso assim, às vezes as pessoas falam, mas o Chulapa tá falando... Gente, nós estamos falando, Danilo, aí nós estamos falando de Alex, estamos falando de Djalminha, entendeu? Então é uma... Por isso que eu falo, eu fui um privilegiado porque eu peguei um momento bom e acabou, assim, ficando naquela última imagem. Porque se tem mais uns 6 meses, talvez eu também não iria para a Copa do Mundo. Porque quando eu fui convocado, alguns dias antes, o Belletti fez o gol do título da Champions League. Ali eu falei, entrou água. Falei, eu não vou o Cafu e o Belletti. Só que eu lembrei, eu falei, eu já gravei a propaganda da Ambev, eu, Parreira e o Ronaldo. Duvido que eles não vão me levar. Porque se eu não tivesse gravado, provavelmente teria ido o Belletti. Porque na Copa das Confederações era o Cafu titular, Belletti e depois eu. Aí o Cafu não foi poupado. Aí era o Belletti e eu. Aí o Belletti machucou antes da estreia e ficou eu e convocaram o Maicon, que estava de férias. Se eu soubesse, eu tinha, nessa época, eu era o artilheiro, o melhor jogador, eu tinha também gravado o comercial da Ambev dentro do caminhão para ser convocado. Não, mas também eu vou falar. Propaganda lá da Ambev, eu, Ronaldo e Parreira.
Gravamos das 8 da noite até as 7 da manhã. E tinha um trailer para cada um, com comida, televisão. Não, eles gravando, aí deu 5 horas da manhã, o produtor chamou, vai lá sim, faz um cruzamento pro Ronaldo. Aí cruzei o Ronaldo, estou na lua, e eu falei, e agora? Ele falou, não, já fez. Eu falei, nossa! Já? O cachê foi até bom. Foi bom? Mas eu só dei um cruzamento. Só. Coadjuvante, já tá de bom, é. já tá de bom, já tá rendeu de bom. aí da Já Copa do rendeu, Mundo. rendeu. E o São Paulo, o que é que o São Paulo representou aí na sua vida, na sua carreira? Qual foi a importância, né, o tempo todo que você passou no São Paulo? O São Paulo era um sonho de infância, né? Eu, quando menino, no Botafogo de Ribeirão Preto, né, a partir dos 12, 13 anos de idade, cresci com as cores do Botafogo, que é igual às cores do São Paulo. O maior jogador do Botafogo que saiu e veio para o São Paulo se tornou um dos maiores do São Paulo, Raí. Então eu cresci com aquele sentimento de um dia vestir a camisa do São Paulo e fazer história. E aí eu tive a oportunidade de vestir, e nessa oportunidade eu sabia que para tudo ser realizado teria que escrever o nome na história, né? Você jogar no time que você torce e você ganhar os títulos na qual todos os torcedores sonham, então assim, é um preço que não é algo que não tem preço, não tem como você pagar. Então é só gratidão a Deus mesmo por ter me proporcionado realizar o sonho e de ter conquistado tudo que eu conquistei. E o São Paulo foi quem me projetou para o mundo, né? Me deu total estrutura para aparecer ao mundo e assim, sempre honrando com os compromissos, sempre nos dando o respaldo necessário para que a gente pudesse entregar o nosso melhor. O título mais importante para você foi o Mundial? Não. O título mais importante para mim no São Paulo foi a Libertadores. O Mundial, a gente sabe, lógico, foi a coroa, né? A cereja do bolo. Mas a gente sabe o tamanho da dificuldade, que você não estava, que você estava no adversário. Eu estava contra, eu ia chegar lá. Então, mas a questão é a seguinte, vestindo a camisa do São Paulo, porque você teve a oportunidade depois de jogar a Libertadores pelo São Paulo, com a camisa do São Paulo, e você, depois de 92, 93, você ter a oportunidade de jogar uma final e escrever o seu nome na história, porque a gente sabe que o Mundial é igual quando você é menino, feinho, igual eu, feinho no interior, cheio de espinha, e eu olhava uma menina e falava assim, será que eu peço para conversar com ela? E eu ficava, bom, eu sou feinho, não eu já tenho, vai que tem um sim. O Mundial era mais ou menos isso, entendeu? A gente chegava lá, o não já tinha, que era o quê? A probabilidade de perder era muito grande, mas falava, vamos entrar em campo, vai que nós ganha. E foi o que aconteceu. E a Libertadores não, nós tínhamos obrigação de ganhar e tirar aquele peso da era Cafu, da era Vitor, da era Tanin Cerezo, da era Miller, Palinha, e entrar a era Chulapa depois, né? Cicinho, entrar a era... O que é isso aí? É meu calmante. Toma água, toma água. Toma água. Mas me diga uma Libertadores foi mais importante. Mas me diga uma coisa, a Libertadores foi importante. O primeiro jogo da final, se o jogo fosse na arena, porque você lembra muito bem que tiraram o primeiro jogo da final da arena para o Beira-Rio. Por segurança, né? Por segurança. Se mais foram lá fazer a vistoria, não é isso? Exato. E eles falaram que estava tudo... mas que tinha reforma, corria o risco. Não. Ia dificultar mais algo é vocês? Algo é assim. Isso é algo que teve mesmo. Quando nós recebemos a notícia que o jogo não ia ser no campo do Atlético Paranaense, queriam mandar o jogo para Porto Alegre, nós comemoramos. Não assim, não, nada disso. Mas tipo assim, top. Foi top, porque queira ou não, ficou neutro. Tem um negão lá que é foda. Não, ele ficou neutro, entendeu? Vocês lá dentro da arena era muito forte, entendeu? Mas, assim,
o que o São Paulo tinha um elenco, assim, melhor, isso tinha. Que tinha jogadores decisivos também, né? Porque nós estamos falando do Rogério, que numa falta decide. Nós estamos falando de Amoroso, nós estamos falando de Júnior, que vinha com uma bagagem. Entendeu? O Danilo, que era um cara que estava no momento, assim, brilhante. Enquanto vocês eram o quê? Aí tinha o Fabrício, que vivia um bom momento e não tinha... A equipe de vocês é uma equipe mais defensiva. A nossa já era uma equipe mais, assim, encaixada, digamos assim. Mas, sem sombra de dúvida, se fosse lá no estádio, seria diferente. O primeiro jogo no Beira-Rio, a defesa do São Paulo era Fabão, era Lugano, Fabão e o Saulinha, Alex Bruno. E no primeiro lance ali, tal, contra-ataque para o São Paulo, o Saulinha já veio aqui por trás e deu um soco, me deu um soco. E eu olhei para ele, que isso, cara? Eu tô jogando na bola, e começou a sangrar. Aí ele, é isso mesmo, não vem com negócio pra que não, que a porrada vai comer. Ele tem a linguinha presa, né? Você é louco, você é louco, não vem não, o bicho vai pegar. Aqui é nós, aqui é São Paulo, porra, não sei o quê. Eu, beleza, aí cozinha aqui e tal, disse, já que ele veio, aí esperei outro contra-ataque, eu soltei lá bom. Aí eu achei que ele via, ele correu, Fabão, Lugano, socorro, ele bateu em mim. Aí, beleza, acabou o segundo jogo, perdemos o título. Aí o São Paulo, vocês mandaram me contratar pro lugar do Luizão. Aí me apresentei na Barra Funda, não tem uns computadores. Lan House, eu tava com ele. Tava com ele. Tava eu e ele sentado assim, aí você subiu com o Juvenal, com o Marcelo Portugal, que subiu a escada, aí nós tava no computador assim, ele olhou, ele só fez assim, ó. Eu falei, que isso, Alex? É o cara que eu dei soco. Aí eu disse, calma que agora nós tá no mesmo time. Muito engraçado. Vai ter problema nenhum, nós tá no mesmo time, mas ali foi... Mas naquela época nós tínhamos zagueiros valentão, né? Lembra do Ed Carlos? Nossa Senhora! O Ed Carlos, você não sabe dessa, você não tava ainda. Nós fomos jogar contra o Goiás. Fomos jogar contra o Goiás, aí o treinador do Goiás pegou, o grafite ainda era do Goiás, né? O grafite ainda era do Goiás. E aí o treinador do Goiás pegou e falou pro grafite, falou, olha, você tá vendo ali os zagueiros do São Paulo? O Jean, a torcida tá pegando no pé dele. Então pega a bola, vai pra cima dele. Agora o outro é um menino novo, é um tal de Ed Carlos, esse menino vai virar um fenômeno na zaga. Aí beleza, o grafite falou assim, nossa, aí na hora de entrar em campo assim, aí perfilou e passou cumprimentando. Aí o grafite pegou, passou e apertou a mão do Jean. O Jean, boa sorte. Aí o grafite falou, poxa, o Cuca falou pra ir em cima desse. Aí a hora que foi no Ed Card, boa sorte, grafite! Quem tinha a vozinha fininha. O grafite falou, Cuca, eu vou pra cima do Ed Card, eu não vou pra cima do outro, não. Pipocou. Com a vozinha fininha, pô. Eram os zagueiros que nós tínhamos, né? Depois chegou o Lugano pra dar um... Lugano, o Uruguai era brabo, né? Aquela voadora que ele deu em mim na final, contra o Atlético Paranaense lá no primeiro jogo, ele deu a mesma no Gerard no Mundial. É impressionante, o cara era... Não, com ele não tinha tiriça, não. Várias vezes ele quis me bater durante o jogo, falando que eu tava na nhaca. Vamos, muchacho! Zinho, aí eu comprei o clube do Banco do Brasil lá na minha cidade, em Atalaia, eu reformei todo, aí gramado, fiz uma maior festona no clube e vou levar o Lugano para conhecer Atalaia. E sempre tinha banda, né, de Atalaia, ele partiu, o Valboca, CRB, Flamengo do Rio, em Goiás. Ele chegou lá com o filho dele, a esposa dele ainda grávida, né? Aí chegou em Atalaia, todo mundo ali olhando e tal, aí botei uns 3, 4 seguranças para ir, né, cuidar dele e tal, e ele, que é isso, obrigou? Você é pros caras aí, para ninguém avançar, e ele, não, pode deixar todo mundo vir. Eu disse, ô Lugano, mas a sua esposa
tá grávida para não dele, não tem problema, brigou, ela senta ali na mesa, eu vou atender todo mundo. Aí desse jeito, aí ele ali atendendo todo mundo, aí a banda de pagode cantando, quando eu procurei o lugar, ele já tava no palco, já tomou o microfone do cantor e todo mundo, ombrengo, começou. Eu acho que é a única coisa que ele sabe falar em português, né? E não saía, ombrengo. Oh, meu cara, sensacional, a minha terra tá lá, ama. E o meu sonho é um dia, né, também ter o privilégio de levar você também para conhecer. Não, mas nós vamos naqueles jogos lá, né? E Galáxio, o que é que significa? Galáctico. O povo entende, pô. Galáctico? Entende? É? E o que é que significou para você? Assim... Você jogar no meio daqueles caras, os melhores do mundo. Vida de popstar. Vida de popstar. Ali porque eu nem concentrava direito. Porque como que você vai concentrar? Você tem Ronaldo, você tem Zidane, Roberto Carlos, Raul, Beckham. Então eu jogava leve. Né? A pressão era em cima dos caras. O Robinho naquela fase espetacular. Era um timaço, né? Era pressão. Então eu me lembro um jogo que o perfume que o Beckham usava cobria os perfumes dos jogadores todos. Né? Você lembra que os brasileiros, o Ronaldo fez gol, aí deitou Júlio Batista, Roberto, Robinho, Ronaldo no chão imitando lá com o karate, né? A barata? Isso. Aí perguntaram por que eu não tava. Eu falei, eu tava abraçando o Beckham, vou me dar barata, cara cheiroso pra caramba. Mas foi uma realização, assim. Foram 2 anos de Real Madrid, conquistei um título espanhol, não consegui vencer a Champions, mas foi uma experiência, assim, a realização também de um sonho, né? Joguei no Galáctico, não vai ter mais, né? Vai vir inúmeros Real Madrid, mas Galáctico de Zidane, de Beckham, de Ronaldo, de Raul, de Cicinho, já era. Difícil, né? Cacilhas, então Cannavaro. Imagina também montar outro time daquele de 2005. 2005 do Mundial. Será que o São Paulo vai ainda conseguir montar um time daquele? O São Paulo vai ainda conseguir chegar a ganhar o 4º Mundial? Você acha? Hoje ficou mais difícil para ganhar Mundial, né? Hoje está até difícil para ganhar Libertadores. Eu acredito que, assim, encontrar jogadores identificados com o São Paulo igual tinha naquela época, não. Isso dificilmente. Porque hoje, não cria-se mais esse amor, esse desejo em vestir a camisa, em escrever o nome na história. Entendeu? Hoje se vê pouco isso. Hoje o dinheiro manda muito. Nada contra. É legal, na nossa época, se tivesse também dinheiro, seria bacana pra caramba. Não tinha tanto quanto hoje. As diretorias, né, os gestores dos clubes eram mais pezinho no chão. E hoje você tem que fazer loucura, porque se também não acompanhar o mercado como gestor, o cara não vem pro seu time. Mas a nossa torcida é para que encontre um time que se aproxime daquilo, pelo menos pra gente ir lá numa final e torcer. Entendeu? Poxa, eu quero... Na nossa vez foi Palinha, foi Miller, foi Raí com a gente. Leonardo, você viu que da hora? O Raí treinando com a gente 2 toques. Pô, será que na nossa vez... Assim, né? Porra, nem acreditava, né, que ele tava ali antes do... Nada contra, mas na nossa vez, né, compra o circo, não cresce. Pô, aí também é demais, né? Quer ir lá pra Dubai, pro Japão, ver um joguinho ali de Mundial, perto, né? Pra ter aquela emoção, aquela... Então, já imagina nós olhando pra Raí, pra ele dizia, nossa, nós tem que chegar... Você vê na Copa do Mundo, os caras lá, Roberto, Cafu, tudo de terno. Lá assistindo, imagina o São Paulo jogando uma final de Mundial e nós lá de terno. Não precisa nem terno, né? Mas terno. Bonezinho virado do lado, mas nós lá, né? Já tava dá bom. Dá saudade. Né? Dá saudade. Não, dá vontade de estar lá, né? Não tá? Eu não sei você, né? Eu acho que pela dor no corpo, provavelmente não. Eu não tenho mais saudade de jogar futebol. Até porque quando a gente tem uma saudadezinha... Eu tenho saudade de beber, agora de jogar também eu não tenho... Mas não, saudade de beber não tem, você bebe todo dia, pô. Mas não dá nem saudade.
Boteco do Chula, Pagodinho, Danone Cusquena, água, Alguinha, a melhor do Brasil e do mundo, aposta ganha. Você apostou, ganhou, o Pix é rápido. E olha só, ProSal, essa rede de posto estourado, gasolina, álcool, diesel, revisão, tudo de primeira qualidade. Vocês estão esperando o quê? Vem-se embora. Cicinho, continuando. E a Roma, o que é que representou para você? Depois de Real Madrid, 2 anos na Roma, no Real Madrid você vai para Roma 5 anos, 5 temporadas. 5 temporadas na Roma. Ali também foi uma conquista, né? Porque a Roma é um time que tem muita história com brasileiros, né? Cafu, campeão lá. E o Cafu eu sempre tendo que substituir ele, né? Substitui ele no São Paulo, substitui ele na Roma, substitui o Cafu na seleção. O Cafu também vai ser enjoado lá longe, né? Nada, o capitão. Mas a Roma foi um lugar assim que também me deu totais condições de apresentar um futebol. E eu sou tão apaixonado na Roma e também tão devedor que o carinho que os torcedores me acolheram lá, a diretoria, né? A cidade em si. O meu maior sonho hoje, e eu acredito que isso vai se realizar, é o meu filho. Né? Hoje ele está com 4 anos, mas meu filho, a gente já vê assim nos traços, na movimentação, chutando bola, a gente vê que tem um dom. Meu filho com 14 anos vai vir para São Paulo, vamos lapidar ele no São Paulo, vou chegar lá, bater no CT, entregar ele e falar, ó, vai ver se tem condições. Se tiver condições, e do São Paulo, se um dia ele for vendido, vai ser só se for para Roma. Ah, mas vem Real Madrid e Barcelona. Não. Se vem Real Madrid e Barcelona, a Roma vai ter que se interessar também. Porque é um lugar que eu amo de paixão. Real Madrid, coloquei meu nome na história lá, jogando, fazendo parte dos Galácticos, ganhando um título. Mas na Roma também eu tive a oportunidade de ganhar a Copa da Itália, né, a Supercopa da Itália, e jogar com Francesco Totti, com De Rossi. Então, assim, e foi... Você vê, né, como que a gente nem imagina do carinho das pessoas. Depois do Batistuta, eu fui o segundo atleta que mais levou torcedores no aeroporto. Então, assim, o Batistuta, na época, eu acho que foram 15 mil torcedores e quando eu cheguei lá, tinha 12 mil torcedores. Ó, sim, hein? Sim. Hoje eu já não sei mais, né? Hoje já deve ter levado uns 50, 60, né? Não sei mais nem quem joga na Roma. Mas é um time que eu tenho um carinho especial. Não, a sua carreira é brilhante. Você chegou onde chegou pelo, né, seu talento, a sua fase boa. É difícil ter lateral de uma qualidade daquela, que principalmente habilidoso, né? Você partir para cima ali, você driblava, você chegava na linha de fundo, você levantava a cabeça, principalmente aquele gol que você cruzou pro Amoroso. Então é impressionante, você tá de parabéns. Na época o futebol exigia muito isso, né? Aí é que entra a questão da concorrência. Se a gente não tentasse fazer algo a mais, a gente ficava para trás, né? Enquanto o goleiro reserva tava tomando banho e indo embora, o Rogério tava batendo sem faltas. Sem falta. E os goleiros, assim, o Bosco e os... Só os caras querendo ir embora e o Rogério vai lá, mas... Depois de 2 horas, 3 horas de treino. Os caras tudo... Chamava os goleiros, ia bater sem falta. E queria que pulava ainda. Pô, vocês não pulam? Os caras ficavam doidos, os caras com a vontade de... Mas você vê, né, você vê que depois, às vezes quando o Rogério não jogava, entrava o Bosco, pegava até sombra. Porque, queira ou não, era treinamento também, né? Então, e hoje, como é que você vê a nossa seleção brasileira? Ixi, não, a seleção hoje... Na verdade, hoje tem que resgatar o carisma, né? O amor pela camisa, pela amarelinha e, acima de tudo, o respeito. Que perdeu o respeito, né? Hoje, qualquer seleção que vier jogar contra a nossa, não tem mais respeito como antes, né? Mas como que vai? Nós já ia jogar contra Japão, Venezuela, Uruguai, esses times aí, nós já sabia que era 3, 4, 5. E hoje os caras vêm pra ganhar, que
né, na nossa casa, né? Não tem mais aquele respeito que era. E quando né? perde, eles ficam bravos, achando que podia ter ganho. Entendeu? Verdade. Mas aí você vê, como que vai respeitar? Você já pega uma CBF que os caras não tem treinador, ué. O Brasil logo mais vai fazer uma convocação aí para a próxima data FIFA por quem tá ali, ué, pro preparador físico, sei lá quem tá ali, dirigente, porque não tem treinador. Então, a seleção brasileira, onde todo mundo queria estar, hoje os treinadores estão falando não. Onde já se viu isso? Então, a gente precisa resgatar esse carinho. E mais uma vez, né? O que acontece? A Copa do Mundo ano que vem, nós vamos ter que nos contentar o quê? Chegar no máximo até as quartas de finais. Se chegar à semifinal, tem que comemorar. Mas eu não acredito. Com quem que vai chegar? Entendeu? Não tem mais quem se identifica. Todo respeito, nós estamos falando Marquinhos. É o melhor zagueiro do mundo. Pode ser melhor zagueiro do mundo, mas para a seleção não. O que o Marquinhos ganhou na seleção brasileira? Então, dá oportunidade para novos zagueiros que estão vivendo um bom momento. Hoje o meu volante é o Casemiro, porque é o cara que quando veste a camisa da seleção, o cara se transforma. Aí você leva lá o André que jogava no Fluminense. E aí? O que o cara fez pela seleção? O que ganhou na seleção brasileira? Então, não vem. Então a gente tem que torcer para que entre um treinador agora e resgate, né, esse autoestima dos atletas ali, porque jogadores bons tem. Mas nós vamos ter que passar mais um ano sem... Mais um ano não, né? Porque nós estamos falando mais 4, né? Mais 5 anos sem Copa do Mundo. E treinador, europeu ou brasileiro? Qual é a sua preferência aí? Todo mundo, né, porque quer treinador europeu. Você acha que o nosso treinador brasileiro não tem capacidade tem porque muito. Se fosse para trazer treinador da Europa, já tem um aqui, né? Tem um Abel Palmeira, um cara que, né, vem até porque quando a gente fala do Abel, nem parece que ele é europeu, né? É verdade. Até porque português, então tem toda a identificação com o Brasil. Foi Felipão em Portugal, todo aquele carinho, aquela receptividade. Então o Abel seria meu treinador hoje, né? A seleção brasileira, quem que você quer de treinador? Abel. Ah, não, a CBF quer um treinador brasileiro. Ou é Rogério Ceni ou é Renato Gaúcho. Desses dois. Os dois, né? Renato um Gaúcho desses dois. E o Rogério Ceni. O Rogério Ceni. Renato Gaúcho. Lógico que o Rogério Ceni você vai ter uma outra seleção brasileira. Só que assim, vamos falar de Copa do Mundo. De Copa do Mundo seria o Renato Gaúcho, porque o Renato Gaúcho é muito bom para lidar com imediatismo. Né? O Renato Gaúcho ele consegue convocar o cara e na boleiragem dele, falando assim, ó, vai ali, vê que nos clubes que ele passa, Grêmio, Fluminense, ele consegue com essa velocidade. Rogério Ceni, você vê, por onde ele passou, ele precisou de um certo tempo para transformar o Fortaleza no Fortaleza. Hoje está transformando o Bahia num Bahia vencedor. E o Abel também, às vezes, precisa desse tempo. Mas, em termos de ranking, Abel, Rogério, Renato Gaúcho. Renato Gaúcho. É o que todo mundo, hoje do Brasil todo, fala isso. E o tanto de dinheiro que a CBF tem, contrata os três. Contrato. Fala o regalo, Rogério, treina metade, outro treina metade, outro treina metade. E hoje, você já tem algum time, para você falar assim, favorito para o brasileiro? Ou ainda tá... Vai pra nona já, né? Já vai pra nona rodada, né? oitava, nona rodada. Né? O Flamengo. O Flamengo e o Palmeiras ainda tá à frente. Eu colocava muito minhas fichas no Inter, que o Roger Machado tinha dado uma outra cara pro Inter. Mas ultimamente também não tá uma equipe confiável. Mas eu não vou descartar Cruzeiro e Bahia. Então são esses 4. Flamengo, Palmeiras, Cruzeiro e Bahia. Você não acha que com a volta do Lucas e do Oscar ali para ajudar o nosso grupo, o grupo estando bem ali, você não acha que se nós der
uma arrancada, uma sequência de vitória, porque já vem uns 3 anos que nós não temos uma sequência de vitória assim, né? Como agora o Bahia teve o Bahia e o Cruzeiro teve uma sequência de vitória, 3 vitórias seguidas, 4 vitórias seguidas. Você não acha que o São Paulo pode ali, se os que estão em primeiro colocado... O São Paulo 2 vitórias vai lá para cima, né? Pra cima, né? Então, assim, mas a questão é, o São Paulo ele tá criando uma identidade copeira, né? O São Paulo no mata-mata, ele vai bem. Pontos corridos é o que tem sido a grande dificuldade do São Paulo, né? Nesses últimos anos. A não ser com o Diniz. E acabou perdendo no final. Mas por problemas que a gente sabe, né? Que futuramente muitos outros vão ficar sabendo. Mas assim, eu não vejo o São Paulo competitivo na questão de pontos corridos. Chegando forte lá no final. Eu não vejo ainda. Ou sim, o ano passado, pelo menos, nós não vencia fora, mas ganhava em casa. E hoje nós não estamos vencendo fora e não estamos ganhando em casa como foi o ano passado, né? Exato. Eu, algum tempo atrás, eu falava da questão de troca de treinador. Por quê? Eu acho a comissão do São Paulo é muito indecisa. E pra gente que entende, quem não entende de futebol e que tem a maneira... Na verdade, assim, todos entendem de futebol, cada um da sua maneira, né? Porque o cara não estudou, porque não entende, ele tem a visão dele. Mas assim, você pega o jogo contra o Fortaleza. Depois do pênalti, quem que saiu? Ferreirinha. Quem que errou o pênalti? Ferreirinha. Aí o treinador vem na coletiva e fala, olha, é porque já estava combinado antes pela carga física e tal. Então, se estava combinado antes, todos sabiam que naquele momento o Ferreirinha estaria cansado. E a gente sabe que jogador cansado não bate pênalti. Bate pênalti quem está melhor no momento. Então aí cai essas contradições que a gente que já jogou futebol entende. E que aí eles jogam algo lá na imprensa para a gente abraçar. E a gente não abraça. Então, por quê? Nós somos São Paulinos. Então, quem enganar, vai enganar outro. Não vem enganar quem já jogou futebol, quem procura entender um pouquinho. Por isso que eu não vejo esse São Paulo confiante, porque cai muito em contradição. É isso, aquilo, é jogadorzinho Svarovs, que qualquer coisa trinca. Poxa, não tem craque, então por que vai poupar? Tem que poupar Lucas, tem que poupar Oscar, que são caras que já vêm de muita sequência na carreira, mas o Ferreirinha começou a jogar agora. Pô, se o cara é treinado para suportar 90 minutos, o cara joga 7 jogos, na nossa época não queria jogar, né? Não queria treinar. Hoje os caras querem ficar treinando para ser poupado. Fez 6 gols, vai ser poupado? Não tô cornetando o Ferreirinha, só tô falando. Ferreirinha, você tá bem, cara, entra em campo todos os jogos, você não vai se machucar. Porque é confiança, o cara se machuca quando ele tá mal, tá com a cabeça ruim, ou tá com um canal estourado ali no dente, aí dá uma contusão. Mas quando o cara tá bem, ele joga por música, não vai dar distensão, não vai nada disso. E aí, como é que faz? Então, hoje o futebol tá dessa maneira. Eu sou moda antiga, então... E outra, também eu não tô obrigando ninguém a concordar comigo, eu dou minha opinião e que se lasque. Corretora Suma, que é uma proteção de primeira qualidade, então é ela, é um estouro, né, patrão? Isso aí. Tem a Cusquena aí do Chula, que é isso? Cusquena, cafezinho, Danone preto. Vou deixar ela aqui. Quero. Tem umas perguntazinhas da galera, já tá no finalzinho para nós fechar. Mande, pode falar. Pode. Pode falar. Não, fala que ele repete. Vamos lá. Pergunta do Rian Luiz. Ian Ruiz. Eita, meu Deus, parece o Mike. Você soube que o cara... Você inverteu o nome do cara. Mandou eu assinar Chiu Mike. Aí você pediu o apelido. Aí eu mandei o Amaralzinho assinar primeiro e botar Chiu Mike. Eu não sabia escrever Chiu Mike. Aí o Amaral pediu o apelido. O outro
pra rir de nós, veio, bota aqui, assina aqui e manda uma dedicatória pra o Arnold Schwarzenegger. Aí eu disse, como é a história, cara? É o Arnold Schwarzenegger. Aí o Amaral não disse. O Arnold Schwarzenegger. É ele mesmo. Aí... Peraí, como que... Fala aí, como que chama o presidente do... Aí eu peguei e assinei esse sim pra ele, botei comando para matar. O filme... o cara... Que é isso? Eu disse, é o filme. O cara que você quer que eu escreva o nome. É ele, comando para matar. O Chulapa deu entrevista, ó. Sim. Aí, olha lá. Eita! Como foi a gravação do seu filme Gol, da sua época do Real Madrid? Foi os bastidores, né, do filme Gol 2. Na verdade, assim, eu nem sabia que tava gravando. Porque é um filme onde um rapaz, né, ele é contratado pelo Real Madrid pra jogar nos Galácticos. E aí ele sai pra balada com os caras, mas aí aparece Beckham, Ronaldo, Zidane. E aparece eu cruzando, eu só cruzo. Não ganhei nenhum cachê. Nada. E aí eu tô lá, lançamento do Gol 2, aparece sim. E a Champions League, como é que os caras gravaram? Que Champions League? A Champions. Teve cena da Champions League, pô. Ah, não, mas aquilo lá era, tipo assim, eles pegavam um lance esporádico lá e acrescentava no filme, pega os direitos autorais, né, da competição, mas assim, a maioria das outras foram gravados lá no Santiago Bernabéu e também no centro de treinamento lá do Real Madrid. Por exemplo, a minha participação eu não sabia que estava sendo gravado por filme. Aí depois, quando foi lançar o filme, que falou. Aí eu falei, não um cachezinho, nada. Você fez até filme. Aí, sem cachê. Sem cachê, ó. Missão impossível. Os torcedores, os meus seguidores, os espectadores que nunca ficou sabendo dessa resenha. Quando eu cheguei no São Paulo, quem foi a primeira pessoa que me levou para tomar um Danone? Josué. Aí, o Cizinho, câmara, aqui pro Chula. Aí, vamos tomar no barzinho, bem gostosinho, tomamos, passou o tempo, Cizinho foi conquistar na Europa, lá foi pra Europa e tal, aí o Cicinho voltou, aí eu tomando danado, o Cicinho me liga. Aí disse, depois que virou evangélico, não é isso? É. Aí o Cicinho me ligou, aí disse, Chula! Aí eu disse, oi Cicinho, eu queria te pedir uma coisa. Aí eu disse, só não peça pra eu parar de tomar. Ele dizia, não era isso não, mas era quase isso. Eu ia te pedir pra você maneirar. É que minha menina, pô, eu tenho minhas filhas. Ai. E aí, assim, nós temos o grupo do Tri Mundial e é aquela resenha, né? Todos irmãos, assim, tudo parceria. E também tem questão de Instagram, e um segue o outro. E minha menina vendo, ela falou, papai, nossa, porque minhas filhas sabem da minha história que eu tive com questão de bebida alcoólica. Ela falou, papai, o tio Aloysio tá bebendo demais. Liga pra ele, fala pra ele parar com esse negócio de Danone. Minhas meninas têm 11 e 9 anos. Só que na época tinha 7 e 5. Aí eu liguei, eu falei, ô Chula, beleza, irmãozinho? Eu preciso falar um negócio pra você. Só não me pede pra parar de tomar Danone. Eu falei, mais ou menos isso. Tu me ensinaste agora que eu pare, é? Foi. E nós estamos aqui no finalzinho. Melhor jogador que você já jogou e melhor treinador, assim na bucha. É esse e é esse. Ó, melhor treinador, Paulo Tuori. Paulo Tuori. Pelo caráter, pela maneira de trabalhar e em tudo. Agora, melhor jogador, Ronaldo Fenômeno. Fenômeno, né? Não teve igual, cara. Assim, joguei com o Ronaldinho Gaúcho, com Zidane, esses caras.
Vou pontuar porque nós estamos falando de cara que foi melhor do mundo, né? Mas o Ronaldo Fenômeno, você tá doido. O que aquele cara fazia era absurdo. Personalidade do cara era algo... E não tinha nada de atleta, né? De atleta, né? Até onde ele foi atleta, ele foi o melhor do mundo. Aí depois... E mesmo sem ser atleta, você vê que o cara era... diferenciado. Né? Era velocidade Como da é que luz. ele fez isso? O cara era Não um tinha. monstro, Não tinha. uma não tinha. força que... É. Uma potência, uma arrancada impressionante, fenômeno. E a linha de raciocínio dele, você via que era à frente dos demais, né? Ele pensava em jogadas que você falava, não, peraí, como que é? Não, já tinha feito, executado. Você sabia que eu tive com ele em Paris? Eu, Alex Gia, Amoroso, quando ele... Foi a despedida do Raí, lá no Parque do Paris. Príncipe. Então, o Raí levou quase a seleção de 94. Foi campeão do mundo. Campeão do mundo. Contra a seleção do Paris, né? E para completar a seleção de 94, eu, Amoroso, Alex Gia, tudo fomos jogar pela seleção. Olha, e vocês que achou que eu nunca tinha jogado, eu já vesti a amarelinha na despedida do Raí. Tá lá. Olha que privilégio, tá lá. Então ele era, bem dizer, o nosso treinador. Ele ficou no banco ali com a gente, o Ronaldo Fenômeno. Ainda estava se recuperando do joelho. E onde todo mundo, né, o mundo todo falando que ele não voltava mais ser o Fenômeno, que para ele tinha encerrado a carreira toda. E ele olhou para a gente assim, nós tava tomando champanhe Chandon, Paris, a bière Danone francês, e ele disse para mim desse jeito, para eu, Amoroso, Alex Dia, nós tudo na mesa, que todos que estavam falando que para ele deu, que a carreira dele foi encerrada ali, ele falou, só tem uma pessoa que sabe se ela encerrou ou não, que é Deus. Exato. Desse jeito. E que Deus vai fazer eu calar a boca dessas pessoas todas que não sabem o que está falando. E nós emocionados na mesa, em Paris, na Saint-Élysées, desse mesmo jeito. E ele vai lá e ganha um fenômeno, né? Recupera e ganha a Copa do Mundo. E é o melhor jogador do mundo. Então, Ronaldo, você diferenciado. E dei passe pra ele também, hein? Deu. Na Copa do Mundo de cabeça lá. Aí eu sem palavra. Fenômeno é fenômeno e não vai ter outro. Você tá ali. Aí eu fico imaginando hoje os caras querendo comparar fulaninho de tal. Gente, você pode comparar com os normais. Agora com ET, deixa os ETs fora. Eu fico imaginando hoje os caras querendo comparar o fulaninho com o Adriano Imperador. O fulaninho com o Romário. Esses caras não tem comparação, não tem. gente. Esses aí já tá com Zico. Esses caras já tá no... Não, tem que comparar esses caras. Zico, Ademir da Guia, Rivelino, esses caras dá pra comparar. Agora, comparar a geração de hoje, Vinícius Júnior com Ronaldinho Gaúcho. Gente, onde tem cabimento? Então vamos lá, vou fazer Rapidinho, umas perguntazinhas pra nós encerrar e quero chamar o Cunha aí pra você cantar um pedacinho do pagode. Cicinho ou Hakimi? E quem? Hakimi? Lateral do Paris Saint-Germain. O pessoal entende. O pessoal entende. Não, sim. Mas... Sim. Cicinho ou Cafu? Não, aí é o Cafu, né? Mas pra que vocês põem aqui também, Cafu? Calma, é só pra... Calma. Vamos lá. Cavarral ou Cicinho? Cicinho ou Cavarral? Não, Carvajal. A questão é que os caras colocam a questão de carreira vitoriosa, esse negócio. Agora, pôr na bola. Entendeu? Pôr na bola, não dá pro Carvajal. Alexandre Arnold Schwarzenegger. Não. Quem escreveu isso? Deixa eu ver. Alexandre, cadê? Arnold. É isso aí. Alexandre Arnold.
É o lateral que era do Liverpool pro Real Madrid. Não. Não dá, Não. sim. Agora quero ver aqui. Sim, ou Caio Paulista. Caio Paulista? Ixi, Caio Paulista tem que nascer umas 16 gerações, pô. Ué, aí não. Oxe, Pô, Caio meu Paulista. irmãozinho. Sério. Chulinha! Sério. Uma salva de palma aí pra esse cara sensacional. Quero chamar o Cunha agora pra você cantar uma musiquinha. Você ligou. Manda aí. Primeiro quero te entregar, também quero, Opa. mais que especial, da Hipérbole. Quero agradecer a Hipérbole aí por ser também um dos nossos destaques aí, Que ó. isso, ah. Aquela Você vai pro quadro, hein, Chu? 2005 do Mundial nosso. 2006, 2007, 2008, os 3 brasileiros. Então, oficial pelo nosso tricolor. Ó, Então, para você, com o maior Obrigado, prazer e irmão. maior orgulho. Que honra. E Hipérbole, muito obrigado aí pelo carinho, por estar aí nos patrocinando. Olha, Hipérbole, linda. Aposta Ganha, Cusquena, Rede ProSal, Eri Marques, produtora estourada melhor. E o bar do Celso. Obrigado, Celso. Não tem coisa melhor do mundo do que fazer aqui nesse bar, com pagodinho, com Danone. Então, só tem que agradecer a vocês todos. E agora, o homem, Cunha, vai cantar uma música autoral sua. Autoral, do Cicinho. Vamos embora? ó. É dele? Pronto. Foi você que fez? Foi eu que fiz. Então, pronto. Quando canta ela e depois canta do Cicinho. O nome dessa música é Malvadão. Marvaldão? Malvadão da On. Chula. O pagode já caiu, o patrão já liberou. Hoje eu tô na marra, pique jogador. Louis Vuitton no pé, perfume da Chanel. Na Vila Madalena eu me sinto no céu. O malvadão Que é da isso, On. parça? Se liga que o pretinho tem disposição. O malvadão da On. Se liga que o pretinho tem disposição. O malvadão da On. Se liga que o pretinho tem disposição. O malvadão da On. Se liga que o pretinho tem disposição. É isso, papá. Caralho, Malvadão tá on. Ó, Essa é. música é minha cara, hein, pai? Cara, Malvadão. E um pouquinho aí pro Cicinho soltar a voz. como que é do... Você ligou, Você ligou para o Cicinho, mas no momento não vou poder atender. Você ligou para o Cicinho. Deixa o recado que eu retorno pra você. Obrigado, meu irmão. Boteco do Chula. Segue aí o Boteco do Chula que tá um estouro. Agora nós vamos dar uma pausa aí pra beber um Danoninho, que a garganta tá... Danone Só com ele, pena, hein? Nós só tamo junto. Ah, Obrigado. Bora.